noite, jovem. Cante isso agora. Seja forte. Essa é a voz que ecoa nesse lugar. Nós estamos sendo cheios do Senhor. A cada reunião, a cada encontro, a cada janta, a cada almoço, a cada tarde. E essa palavra ela veio muito de encontro ao nosso coração hoje, porque essa palavra ela nos remete lá na história de Josué. Josué, ele era um menino que ele tinha andado ali com Moisés, e chegou um momento que ele ia ter que assumir um povo, e ele ia ter que assumir uma coisa muito difícil aos olhos humanos. Mas o Senhor encoraja ele. Ele fala no capítulo 1: seja forte e corajoso. Ele entrega uma palavra para Josué, assim como ele entrega essa palavra para nós nessa noite. Tem coisas nas nossas vidas que são completamente difíceis, e que a gente começa a se olhar e começa a pensar: meu Deus, como que eu vou dar conta? Como que eu vou dar conta de tudo isso? Como que eu vou dar conta? Eu era um menino esses dias. Eu ainda sou um menino, eu sou muito jovem. Parece que eu ainda estou tomando leite. Parece que não tem ainda uma comida sólida que eu consiga mastigar. Eu ando ainda junto com meu pai. Eu não consigo ainda avançar nas tuas coisas, Senhor. Mas o Senhor, Ele não olha para as nossas debilidades. Ele não olha para aquilo que nós não conseguimos. Moisés também era um homem gago. Moisés também disse ao Senhor: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não posso falar, Pai. Como é que eu vou chegar na frente daquele homem e dizer as tuas palavras? E o Senhor, Ele olha para a nossa vida e Ele diz isso também. Amado, irmãos, jovens, olhem para esse lugar agora. Olha para todos os cantos desse lugar e olha para a vida do teu irmão agora. E você que está em casa também. Você que está em casa, olha para a tua família, olha para a tua casa. Manda uma mensagem, incentiva alguém agora e diz: seja forte e corajoso, em nome de Jesus. O Senhor, Ele chama um exército de filhos, herdeiros, Igreja Santa, que vai levar uma palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Você está só, não se sinta só. Olha para o teu lugar, olha ao redor. Você está repleto de pessoas, de filhos, de herdeiros. Forte e corajoso. Vamos cantar agora juntos. Dizendo pra mim: seja forte e corajoso. Não temas mais. Seja forte, corajoso. Não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus. Estou em mim. Seja forte, corajoso. Não temas mais, porque tem tudo a ver com Ele. Não é sobre nós, não é sobre as nossas fraquezas, é sobre a força de Deus que é colocada quando nós estamos fracos, quando nós reconhecemos e nos humilhamos que nós não conseguimos. Vamos orar, jovem. Tem um movimento do Senhor aqui. Tem um movimento de Deus nos nossos corações. Tem palavras aqui sendo derramadas nesse lugar, como um rio de água viva que passa e que não é para ficar parado em nós, é para continuar. O Senhor tem feito uma obra linda aqui, Senhor. O Senhor tem avivado os nossos corações nesse lugar, Pai. O Senhor tem dado força, Senhor,
Senhor, de onde a gente sabe que nós não temos, mas que a gente sabe que vem de Ti, e que é pra Ti, e que é tudo por Ti, porque essa é a promessa do Senhor. A promessa, ela passa por nós. Obrigado, Pai, por essa família. Erga a tua voz nesse momento. Não ora sozinho também, ora com alguém, mas não deixa de orar. Não deixa de erguer a tua voz. Não deixa de ser conduzido pelo Espírito nesse movimento aqui. Rio de água viva, curando, transformando, mudando histórias, escrevendo histórias. É isso que a gente crê, Senhor. Nós fazemos parte de uma história que não tem mais fim. Nós fazemos parte de uma história que não tem mais fim, que nós não sabemos mais aonde vai parar, mas que a gente quer só glorificar o Teu nome e dizer: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu é um Deus que não muda. Tu é um Deus imutável. Tu é um Deus que nos traz esperança no nosso coração. Tu és um Deus que cura, Espírito Santo de Deus. Tu és um Deus que tira fora todo medo. Tu és um Deus que permite que tudo aconteça. Tu és um Deus que permite que espíritos passem por nós. Mas Tu é um Deus que guarda os filhos, que guarda os herdeiros e que tem uma promessa que não vai acabar até que seja completa aqui na terra e aqui nos céus. Em nome de Jesus, nós profetizamos. Os teus filhos, Pai. Ouça sua voz, Deus. Ouça sua voz, Deus. Senhor, a gente ouve mesmo. Ouça sua voz, Deus. Sensibilidade, Pai, para ouvir a tua voz nessa noite. Ouça sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso. Eu sei que sou amor. E a paz
permanecerá, Senhor. Não importa, Senhor, o que acontecer, Senhor, o teu amor continua o mesmo, porque tu nos traz junto contigo. Tu nos traz embaixo das tuas asas, Senhor. Tu nos guarda na concha das tuas mãos, Senhor. E isso é maravilhoso. Ora ao Senhor para te entregar uma adoração genuína para Ele hoje. Eu tenho falado muito disso aqui, porque isso tem mexido muito comigo. O que eu tenho entregado ao Senhor? Qual é a adoração do meu coração que eu tenho entregado ao Senhor? Começa a pensar nisso. Entregar uma adoração não é cantar um louvor bonito, mas entregar tudo o que tu tem aos pés de Deus. E a gente sabe que isso não é um lugar para todo mundo. Não é um lugar para todo mundo, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou. Quando tu te sentir triste, quando tu te sentir desamparado, lembra, Deus te escolheu. Deus te separou da grande maioria, te trouxe entendimento de tantas coisas. Se não é ser especial, por isso então tem tudo a ver com Ele. O nosso andar tem tudo a ver com Ele, o nosso respirar tem tudo a ver com Ele. Entregamos, Senhor, a nossa maior adoração nessa noite. Senhor, entregamos o nosso coração, Senhor. Queremos nos prostrar aos teus pés, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade, Senhor, nessas casas, nesses lares, Senhor. Vai visitar cada um hoje, Senhor, que está na sua casa, Senhor. Vem trazer uma nova adoração no coração, na casa de cada um, Senhor, de cada um de nós aqui dentro. Obrigada, Jesus, pela honra de te conhecer, Senhor, de te adorar, Senhor, porque isso é maravilhoso. Teu amor vai
Esse fundamento na rocha. Santo, Santo, és incomparável. Revela, Senhor, para nós. Se estamos enganados, Pai, abre os nossos olhos aqui, na tua presença e na presença dos meus irmãos, porque é na comunhão. Enche, 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 enche. Porque tem um amor que transforma. E eu vou construir minha vida. Nós vamos nos tornar inabaláveis no Senhor. Nada pode abalar a igreja do Senhor. que tem nos inebriado com a tua presença e do teu amor aqui abundante. Aleluia, Senhor. Que adoração maravilhosa que o Senhor nos conduziu nessa noite.
noite, começando lá falando da tua voz. O Senhor quer falar ao teu coração. Sabe, tem uma palavra aqui no meu coração: resiste. Eu não sei a situação que tu está passando, mas resiste, resiste. Resiste, não está ouvindo a voz do Senhor, resiste, permanece. Ele vai falar contigo, resiste, até tu ouvir a voz dele. Resiste, ele está construindo esse fundamento na rocha, é lá no profundo, é nas tuas entranhas, por isso que está doendo. Mas resiste, permanece, permanece, que vai chegar um dia em que tu vai cantar: que amor é esse que me alcançou, que amor é esse que está fazendo essa obra na minha vida. Eu não mereço, mas ele te alcança, ele tem te alcançado todos os dias, mesmo que tu não perceba, ele não desiste de ti, e ele tem te alcançado, e ele vai completar a boa obra que ele começou na tua vida. E eu quero pedir para vocês cantar de novo: amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tua. Canta essa oração. Canta essa oração nessa noite. É assim que ele nos enxerga. Pastor Alberto, que hoje está aqui conosco e vai compartilhar uma palavra aos nossos corações. Amém. Que alegria de ter aqui conosco. Muito bom mesmo. Amém. Já vamos colocar nossos corações, vamos aquietando os nossos corações, fechando os nossos olhos. Vamos orar pela vida do nosso pastor e vamos orar pelos nossos corações, para que a gente não se distraia, para que tudo aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, seja cair em terra fértil aqui nos nossos corações essa noite. Amém? E frutifique a 100 por 1. Conforme a vontade dele. Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra nessa noite. Obrigada pela tua presença. Obrigada pela vida do nosso pastor que tem se entregue mesmo, Pai. Se entregue a ti, se entregue pelas nossas vidas aqui mesmo. E nós nos alegramos, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor, Pai.
Te agradecemos e oramos pela vida dele, Pai. Fortalece cada vez mais, Pai. Guarda cada vez mais, Senhor, o coraçãozinho dele. E usa ele, continua usando ele com ousadia, graça, autoridade nessa noite. Falando daquilo que Tu tens já vivificado na vida dele, Pai, através da Tua palavra, Pai. E cuida dos nossos corações. Nos deixa atentos nessa noite. Nos deixa com corações quebrantados, humilhados, atentos, humildes. Um coração ensinável para absorvermos tudo que o Senhor quer nos dar nessa noite. Entendimento renovado, mente ampliada, visão ampliada nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite os que estão em casa, boa noite os irmãos que estão aqui também. Eu diria hoje com o meu coração aquilo que Jesus disse, né, na última ceia: desejei ardentemente estar nessa mesa com vocês, desejei no meu coração, e eu estava desejoso no meu coração de poder estar junto com esse ambiente nós temos recebido aqui no sábado à noite. Eu tenho de casa os últimos encontros que eu tenho acompanhado de casa, tem enchido muito o meu coração. E é uma coisa que não é muito comum, né? Esse ambiente, tu conseguir transpor ele, né? Esse ambiente online, transpor ele da câmera, do celular, e passar para aqueles que estão em casa. Mas isso está acontecendo. Aconteceu comigo. Eu fui atingido, afetado pelo ambiente desse lugar, por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, aquilo que o Espírito mesmo está realizando. E eu não queria ficar sem estar aqui. Hoje deu certo. Agradeço mesmo a maneira que os irmãos me recebem mesmo, isso é expressão de graça. A gente fica um pouco constrangido, mas ao mesmo tempo a gente também entende que existe uma autoridade da justa vontade de Deus, né, sobre a vida de cada um de nós. Então é muito bom a gente estar aqui e poder perceber tanta espontaneidade, né, tanta extravagância, ver a Renatinha, ver a Aline, aqui os irmãos, extravagantemente aqui, né, extravasando aquilo que são, e a gente podendo estar junto e vendo e acompanhando já a história de vocês, a gente fica mesmo como quem sonha. E também isso é um pouco intrigante para o nosso coração, porque não dá para explicar a gente ter esse sentimento, né, de alegria, e ao mesmo tempo passando por um momento tão caótico, tão sofrido, de tanta aflição, né? De tanto medo, de tanta incerteza, de tanta insegurança, a própria morte rondando nas suas sentenças, a nossa vida, a nossa casa, a nossa vizinhança perto da gente. E quando a gente se depara com um ambiente assim, mesmo em meio a esse caos, a gente vê, isso é a igreja inabalável sendo formada. A igreja que não se abala, a igreja que emocionalmente é instável, firme, principalmente nesses momentos. Então, é com muita alegria e muita gratidão mesmo que eu percebo espiritualmente esse ambiente. Eu quero que tu perceba esse ambiente, tu de casa ou aonde tu estiveres acompanhando, seja agora ou de algum outro momento, que tu possa também ser tomado, afetado por esse ambiente da parte de Deus, queridos. Mas vindo aqui, eu também venho aqui, creio, com uma palavra no coração. Creio que eu venho com uma palavra que foi colocada por Deus no meu coração, uma reflexão, um pensamento que é muito profundo, porque é de Deus. Pode ser muito simples, porque é eu que estou trazendo, né? Um homem
mas é muito profundo, porque eu creio que foi Deus que colocou no meu coração. Então eu quero que a gente fique muito atento, que tu fique muito atento naquilo que nós vamos conversar aqui nesses minutos, né? Nesse tempinho que nós estaremos aqui. E a gente vai falar um pouquinho de oração. Vivemos um tempo de oração. Eu quero te estimular, te incentivar, te animar, te desafiar a perseverar em oração, viu? Perseverar nesse ambiente de oração, porque é um tempo de oração. Essa oração vai construindo, são armas espirituais que constroem esse exército, que ele é inabalável, que ele é triunfante, o exército de Cristo, a igreja. Então nós vamos falar um pouquinho de oração, e a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura que vai sendo construída pelo Espírito, que é a igreja, né, inabalável, e que nesses tempos ela vai fazer toda a diferença. Eu quero começar essa conversa contigo que está em casa e com vocês que estão aqui, né? Estou impactado com esse ambiente aqui verdadeiramente por causa de vocês, né? Aquilo que o Espírito demonstra no interior do nosso espírito. Eu quero começar falando a respeito desse começo da igreja, quando Jesus ele cumpre o seu ministério cabalmente, né? Morre o ministério incompreensível, né? O ministério, o propósito é morrer numa cruz, ser martirizado, sofrer, ser maltratado injustamente, porque aquele não era o fim. O fim era aquilo que começou no propósito de Deus e que ia ter continuidade na ressurreição. Jesus ressuscita como homem e transita dentre os seus amigos, os discípulos, durante algum tempo, e ele é assunto aos céus, sobe aos céus, ascende aos céus, e nessa ascensão automaticamente há um derramamento do Espírito para começar uma obra agora inigualável no tempo do homem, a obra da graça, a obra de um Espírito agora, escolhendo, batizando, orientando, estimulando, reunindo e se espalhando em toda a terra, em todas as gerações. E a gente vai trabalhar hoje, vai falar um pouquinho hoje a respeito desse início. Esse início começa com o Espírito Santo sendo derramado, um grupo de pessoas reunidas, e eles são ali tomados de uma expressão mesmo espiritual que confunde muita gente, porque aquilo não tem explicação. Nós vimos aqui que é um amor inexplicável, e aquilo confunde muita gente, mas aqueles que estão recebendo, eles vão começando a ter o coração iluminado, os olhos abertos, e eles vão percebendo o que está acontecendo, e aquilo vai fazendo com que eles se reúnam, e eles vão se reunindo como igreja, e eles vão andando junto, eles vão ficando junto, e eles vão perseverando junto em algumas questões, e a Bíblia diz que eles, todos que creram, eles permanecem juntos e tendo tudo em comum. Então essa é uma expressão da coletividade, que ela é trazida agora na revelação do Espírito, né? Batismo do Espírito, revelando agora essa força de várias partes que é a igreja. E agora eu quero trabalhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, porque começa isso com um discurso de Pedro. Então Pedro se levanta naquele momento e começa a falar de uma maneira muito simples, como nós estamos falando hoje aqui, mas de uma maneira muito profunda, porque aquilo era inspirado por Deus e tocou muita gente, como eu também creio que muita gente está sendo tocada por esse momento que a gente está vivenciando aqui. E Pedro fala, discursa e chama ao arrependimento as pessoas. Muitas pessoas ali são influenciadas, impactadas por aquele discurso. E agora nós vamos ver aqui uma caminhada. Aquilo volta à vida normal, a vida deles continua normalmente, e eles vão andando, só que aparentemente é uma vida normal, mas na verdade nunca mais ia ser normal.
Era uma vida que ia ser continuamente surpreendida pela vontade de Deus, através de um Espírito que ia direcionando. Por isso que a nossa vida, a tua vida, ela nunca mais vai ser normal a partir do momento que tu receber esse derramamento genuíno do Espírito na tua vida. Tu vai começar a viver uma novidade de vida, quando isso realmente acontecer de uma forma genuína. Presta atenção no que eu estou te falando. E agora eu quero que a gente leia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu quero te dar um tempo para tu poder acompanhar, tu poder abrir, para a gente poder ler juntos aqui alguns trechos desse texto e poder dar continuidade naquilo que a gente está compartilhando aqui nessa noite. Atos 3, a partir do versículo 1. Conta a história de Pedro e João, que estavam indo subir ao templo para uma das orações, a segunda oração dos judeus, né? Que é a oração da hora nona, oração da tarde. Tinha a oração do início da manhã e a oração do final do dia, do início da noite. Agora eles estavam numa oração intermediária. Os judeus tinham esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Era uma orientação segundo a Talmud, né, que era aquela coletânea de livros judeus que trazia ali discussões dos rabinos da época, trazia ali uma reafirmação da lei, dos profetas. Então era algo que tinha sido estabelecido, 3 orações para os homens ao dia. Então eles estão subindo para uma dessas orações, a oração da tarde, a hora nona, que eram às 15 horas hoje para nós, porque a hora começava a contar das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, da primeira à 12ª hora. Então eles estão subindo, e diz que simultaneamente a isso, de eles estarem sendo encaminhados para esse lugar de oração, diz que também um homem era levado para esse lugar. E esse homem tinha uma característica: ele era coxo de nascença, um homem que nunca tinha caminhado, um homem que nunca tinha tido a experiência de andar com as próprias pernas. Então, no momento que aqueles homens estavam ali caminhando, agora não só com as próprias pernas físicas, mas com a orientação, com a direção, sendo guiados pelo Espírito Santo, tem um homem que está sendo levado, ele precisa ser auxiliado, porque ele nunca caminhou, de nascença. Ele tinha essa deficiência, essa dificuldade. E eles colocavam ele ali todos os dias, à porta daquele templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, porque havia um movimento dos judeus ali, né? Havia uma movimentação ali, uma contingência de pessoas, um trânsito. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, olhando juntamente com João para aquele homem que estava ali implorando, pedindo por uma necessidade que ele tinha, eles deixa eu voltar aqui onde é que está juntamente com João, porque isso é muito importante para isso que a gente está conversando aqui. 4, né? E aí ele disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu o povo todo ele andar e a louvar a Deus, e reconheceram
ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então esses homens, esses irmãos estão indo para um tempo de oração, ou seja, aquilo que aconteceu de tão extraordinário da parte do Espírito não fez eles sair da rotina deles. Eles continuaram naquela rotina de oração. E quando eles estão, só que o que mudou na rotina deles um pouco? Que o fato de eles irem ao templo orar, o fato de eles estarem se deslocando para o culto, não fazia com que eles, em tempo integral, não tivessem olhos atentos para outras coisas, que era a vida de pessoas necessitadas. Então o que acontecia agora era um tempo de oração que se expandia, um tempo de culto que se expandia, para em todo lugar que eles estivessem juntos, ali se estabelecia um templo de oração. Sabe qual é o templo de oração? É a tua vida junto com o teu irmão. Esse é o teu templo de oração. Esse é o templo do Espírito. O templo do Espírito Santo não é uma pessoa. Às vezes a gente tem o costume de falar, né? Não, eu tenho que cuidar, tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar bem, porque eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Em parte isso está certo. Agora o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, é onde tiver 2 ou 3 que vão receber esse entendimento de perceber que a palavra dele ali está junto. E aí ele é o templo do Espírito, o templo da revelação. E aí quando eles estão chegando ali no templo, esse homem vê esses 2 homens como homens comuns, como outros homens alvo ali da necessidade dele, do trabalho dele, da maneira com que ele sobrevivia, subsistia. Então ele vai e se volta para aqueles homens e pede ali o que ele quer: me dá um dinheiro, me dá uma roupa, me dá uma cesta básica, me dá uma moeda, me dá alguma coisa. Eu estou precisando, eu sou necessitado aqui. Olha o estado que eu estou, olha para mim, olha o jeito que eu estou, olha como eu sou desvalido, olha como eu, perto de vocês, vocês são muito mais beneficiados do que eu preciso de alguma coisa, me dá alguma coisa, me dá uma palavra, me dá uma oração, não, me dá um dinheiro. E aqui nesse momento, queridos, é onde a gente percebe a diferença do Espírito Santo na vida da igreja. E por isso que o mundo hoje anda sofrido, anda sofrendo, anda exausto, anda aflito, porque ele anda diminuído na sua capacidade de se locomover. Se locomove de uma forma diferente daquilo que ele foi feito para se locomover. E aí esses homens dizem para ele: não, o que tu está pedindo, nós não temos para te dar. E não temos no sentido de não ter dinheiro, porque aquele homem ele pegava qualquer coisa. Mas o que eles estavam querendo dizer é que o que nós temos é aquilo que tu não imagina que tu precisa. E é isso que nós temos obrigação de te dar. Não tem problema, qualquer um de nós ou qualquer pessoa está pedindo qualquer coisa. O problema é quando a igreja não entende o que ela tem para dar. Quando a igreja não entende e se rende aos pedidos do seu entorno e não compreende a autoridade que tem para dar aquilo que aquela pessoa precisa e ela não imagina. A pessoa está pedindo uma coisa e ela está pedindo na sinceridade da sua deficiência, na sinceridade da sua mendicância. E até aí não há equívoco nenhum. Agora o equívoco passa a haver quando a igreja, que já está cheia do Espírito, se rende e dá aquilo que a pessoa está pedindo somente.
E aqui esses dois homens nos ensinam, juntos. Porque ainda que Pedro fosse o interlocutor, os dois estavam juntos ali. Os dois juntamente olharam. Foi uma troca de olhares. Era um olhar de um pedinte, um olhar de um necessitado e um olhar de uma autoridade. O olhar da autoridade da igreja. Como é que a gente está vendo hoje esse momento que a gente está passando? Como é que a gente passa pelas pessoas? Aquele olhar. E diz que naquele momento Pedro falou que o que ele tinha ele ia dar. E ele ia dizer, anda agora, porque o que eu vou te dar não é no meu nome, não é no nome do João, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele está vivo, ele ressuscitou. E ele está aqui sendo representado pela nossa vida como igreja aqui. Então anda, que é isso que ele quer que aconteça agora. Não é andar porque nós estamos com pena de ti. É andar porque nós somos tocados aqui para te dizer aquilo que Jesus ressurreto quer fazer com a tua vida agora. Anda. E aí não só isso, mas também eles foram ali e auxiliaram aquele homem a levantar. E é isso que a igreja faz. A igreja olha, a igreja chega, a igreja observa o que estão pedindo, a igreja sabe o que ela tem que dar, e a igreja também, ela levanta do jeito que ela quer levantar, não do jeito que alguém quer que a levantem. Amém, irmãos? E aí ele levanta, e aquele homem se firma, e diz que ele de um salto fica em pé. E aquelas articulações quão atrofiadas elas não estavam. De uma vida toda, 40 anos. E ele fica em pé. E ele entra aí saltando, eles seguem o curso deles para dentro do templo, e eles entram ali saltando e são alvo de admiração e assombro de todas as pessoas. Queridos, essa palavra, ela veio no meu coração. Eu estava em Porto Alegre na semana passada. Semana passada, não, essa semana. Acho que era essa semana. Estava em Porto Alegre, eu passei uns dias ali, passei 3 dias ali. Fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo lá em Porto Alegre. E eu estava ali no apartamento que eu conheço há muitos anos. Me criei naquele apartamento, naquele bairro. Passei uma boa parte da minha infância ali. E ali nós moramos ali também. Ali eu, a minha família, moramos há pouco tempo antes de nós virmos para cá. Há 5 anos atrás eu morava ali. E eu saí para caminhar de manhã para pegar o carro no estacionamento. E eu saí para caminhar no bairro e eu me deparei com uma figura muito familiar a nós, que é uma menina, uma moça, uma mulher, que ela é pedinte, que ela é uma menina que fica pedindo esmola ali naquela região. Tem pessoas que ficam numa região ali, né, pedindo esmola, e ela fica ali naquela região ali. E nós tínhamos uma relação com ela, de passar por ela, de falar, de dar alguma coisa, uma palavra. Ela gostava muito das meninas, porque ela estava sempre grávida, né? Essa menina estava, toda hora, ela estava grávida. E aí, passava pelas meninas, as gurias pequenas, então ela brincava, né? Aquela mãe ali, brincava com as gurias, e a gente volta e meia ali também, dava uma esmola, uma roupa, uma comida, a gente tinha uma relação com ela ali. E ela estava ali na frente do banco. Estava sentada no chão, na frente do banco. Ela não tem problema nas pernas. Ela estava sentada porque ela queria ficar sentada ali. Que ela ficava sentada, ela pede sentado para quem fica passando ali, né? E aí eu vinha passando, e quando eu avistei ela, já olhei ela, já me deu saudade dela, já me deu vontade de falar com ela, perguntar aquelas coisas, né? Como é que está? Onde é que está? Né? Dar aquela conversadinha com ela ali. Só que o detalhe é que ela não me olhou. Eu fiquei ali olhando para ela, para estar com ela, para falar com ela, e ela não me olhou, porque ela olhou para dentro do banco, porque eu percebi que ela estava esperando alguém sair do banco, que aquele era um ponto estratégico dela, né? Como era desse homem aqui, naquela porta de passagem, ela estava num ponto estratégico também, e inteligente, né? Gente que estava saindo do banco ali, podia cair
alguma migalha. Se alguém fica na frente da padaria querendo que caiga uma migalha de pão, ela estava já querendo que caísse uma moeda, uma cédula, alguma coisa ali, né? E ela olhou e ela não viu passar. E eu diminui o passo, eu olhei para ela, mas ela não olhou. Ela estava fixada naquele alvo ali dela. E aquilo ali, Deus começou a falar comigo sobre aquela situação e me lembrou essa passagem. E aquilo começou a mexer com o meu coração, né? Dessas pessoas que estão assim, e que estão passando por nós, e que às vezes nem sabe quem é que está passando por elas, estão tão preocupadas com tantas coisas. Aquela menina não tinha ideia de quem estava passando por ela ali, de quem eu era, de quem eu sou, que era a igreja passando por ela ali. Eu acho que ela não me olhou porque estava faltando um João comigo. Quem sabe se algum de vocês estivesse comigo ali, ela tinha olhado, porque daí ia configurar uma comunhão. Mas o fato é que ela não olhou. E eu comecei a pensar, quantas vezes a gente está desse jeito, porque esse homem, ele é a figura do pecado, que o pecado, ele está na vida do homem desde a sua concepção. Davi fala no Salmo 51, em pecado eu fui concebido, em pecado eu nasci, em iniquidade eu nasci. O homem, a natureza do homem, ela foi danificada, digamos assim, deformada pelo pecado. E eu fiquei pensando que por quantas vezes a gente fica reduzido na nossa capacidade de andar, de caminhar, de ir, de fazer boas obras da justiça de Deus. Quantas vezes aquela figura ali daquele homem coxo, ele pode significar para nós alguém que anda aquém da maneira que pode andar, aquém da maneira que pode pensar, anda dependendo de muitas coisas. E aqui não há problema nenhum, queridos. Aqueles homens que homens levavam ele todos os dias, homens eram comprometidos com ele, e homens, eu diria que eles eram ali comissionados pelo Espírito para estarem ali levando ele todos os dias, fazendo esse transporte. Era o Uber dele todos os dias. E ali era uma caridade que eles faziam. E isso era muito bom, e isso ajudava muito, e isso era aquilo que aqueles homens tinham para dar. Agora, quando chegou naquele momento, diante da igreja, diante daqueles homens ali, com tamanha responsabilidade e comprometimento com o nome de Jesus, eles liberam ali uma palavra poderosa que eles tinham para que a vida daquele homem mudasse drasticamente, para que o caos daquele homem se transformasse em alegria, para que toda tristeza, desânimo, desesperança se explodisse em esperança e louvor a Deus. Então percebam que há uma composição feita por Deus. Deus usando ali, permitindo que aquele homem ficasse todo aquele tempo, usando ali aqueles homens para poder fazer aquela caridade ali, aquele cuidado dentro de uma medida, e daqui a pouco ele vem e Deus completa aquilo ali com aquela palavra através da vida daqueles homens. Então, para essa liberdade é que nós fomos um dia, querido, levantados de um lugar que a gente estava atirado, que a gente estava ali reduzido. E ainda hoje isso acontece conosco. Nós falamos aqui, oramos aqui nesse ambiente das nossas inconstâncias. Às vezes a gente está ali, no chão mesmo. E aí Deus usa alguns para agir de caridade conosco e nos movimentarem para algum lugar. E daqui a pouco passa ali a igreja e dá para a gente aquilo que a gente nem estava pensando nem imaginando. Que amor de esperança esse de Deus na vida de Jesus e na ação do Espírito Santo. O Espírito da comunhão
Queridos, às vezes, quando a gente está mal, quando a gente está reduzido, a gente precisa dessa mão que olha para a gente e nos levanta, dando para a gente, às vezes, uma palavra que a gente não pede, uma oração que a gente não gostaria. Mas é aquilo que a gente precisa. Eles vêm de uma outra estatura, de um outro ponto de vista espiritual. Aquele homem tinha um ponto de vista, que era como Pedro, que ele anda sobre as águas, daqui a pouco ele começa a submergir, e aí ele olha de um ponto de vista de que ele está submergindo, e ele vê Jesus ali sobre as águas, num outro ponto que o levanta. Às vezes a gente está mal, mas a comunhão é que nos faz plenos, queridos. É a comunhão, eu ando junto. Essa explosão que nós vimos aqui nesse ambiente é uma expressão do que nós vivemos verdadeiramente. Porque o Espírito é que está formando essa igreja, como Ele estava formando nessa época, e Ele vai continuar construindo isso até o final. E essa figura de entrar e desse coxo que agora anda com eles, agora ele vai junto com eles, é a figura de alguém que está vindo junto agora com o seu testemunho, que está vindo junto agora para causar assombro, alegria, conversão e também sofrimento e prisão, perseguição. E aí eu quero finalizar, acho que já passou um pouquinho de tempo, mas eu quero finalizar com uma figura, concluir com uma figura que Deus também tem me dado nos últimos dias, que é a figura de um passarinho preso na gaiola, e que abre aquela gaiola, e aí aquele passarinho sai da gaiola, e essa é a figura dessa libertação, de sair daquele lugar de redução, de prisão, de limitação, de que ainda, porque quando ele sai daquela gaiola, nós pensando do sentimento desse passarinho, ele sai dali inapto, porque ele sai dali como esse coxo com as asas atrofiadas, de muito tempo ali. Ele ficou muito tempo mimado ali naquela gaiola, porque sempre vinha alguém ali colocar ali um alpiste. Então, de certa forma, ele tinha uma provisão e uma proteção, porque ali ele ficava protegido dos seus predadores, e ele ficava provido pelos seus alimentadores. Mas o fato é que a natureza daquele pássaro não era para ele permanecer naquele habitat. Aleluia! E é o que Cristo vem fazer na vida de Jesus, dizer para um povo chamado igreja, que a maneira que eles estão andando, que o pensamento que eles estão tendo, que a cultura que está gerada neles, não é para ser daquela forma. Ele veio para abrir essa gaiola e para dizer: agora sai daí que eu vou te mostrar algo maior, algo mais alto. Eu vou te mostrar agora uma outra condição. Agora eu vou te mostrar a liberdade de alguém que vai passar por muitos perigos agora, porque agora tu vai estar exposto aos predadores, e agora tu vai ter que trabalhar também, porque agora não vai ficar fácil, porque tu vai ter que ir atrás da tua comida. Mas eu quero dizer que foi com essa natureza que eu te fiz, passarinho. Aleluia! Vai! Não tenha medo, que eu estou contigo. Eu vou botar outros pássaros contigo perto, e vamos, e vai. Só que o problema é que nessa saída, e num primeiro momento até a gente se sente livre, quem sabe, e vê uma perspectiva nova, né? E fica contente. Só que no decorrer da caminhada a gente começa a ter dificuldade, porque as nossas asas, elas não estão bem treinadas, e a gente não sabe buscar comida direito, que a gente foi mimado com aquele alpiste ali, aquela comida reduzida. E aí a gente começa a ficar com medo. E aí a nossa vontade
é voltar para aquela gaiola de novo. Aquela gaiola começa a ter uma forma maravilhosa para nós, e a gente começa a pensar, mas lá na gaiola eu tinha tudo que eu precisava, lá na gaiola eu não precisava estar tão atento que nem eu preciso ficar aqui, lá na gaiola eu não corria perigos. E é verdade, queridos, mas o fato é que tu não foi feito para ficar numa gaiola, e o Senhor, Ele vai te tirar dessa gaiola. Só que a Bíblia diz e chama a nossa atenção, e tem uma oração para nós aqui nessa noite, que quando a gente ficar com medo, quiser voltar para a gaiola é voltar para a solidão, é sair da comunhão, é se isolar, é voltar para aquele lugar de conforto, de mimo, de uma pseudo-proteção, de uma segurança, uma garantia. Por isso que a Bíblia orienta ali em Gálatas 5:1, diz que Cristo nos libertou para nós ser verdadeiramente livres, e que nós temos que nos manter nessa libertação, nesse entendimento de libertação, para cuidar, para não voltar para aquele jugo da escravidão. A gente tem uma tendência, então que haja esse cuidado da gente voltar. A gaiola foi um tempo, mas um dia veio alguém e abriu aquela gaiola, e não só abriu a gaiola para nós sair, ele abriu para nos acompanhar nessa saída, e para nos auxiliar em todo o tempo, e para fazer a gente ver coisas muito maiores do que os nossos pensamentos alcançavam, e começar a viver uma segurança que só tem quando a nossa natureza, ela realmente, ela está andando como ela foi feita para andar. Porque a esperança que a gente tem porque a gente se sente cansado, né? Medo, momentos de muito sofrimento, mas a esperança está lá em Isaías 31, Isaías 40, no versículo 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a esperança da vida da igreja. Aqueles que sobem com asas como águia, aqueles que vão além, que têm uma visão superior, e que ainda que em algum tempo eles desejem muito voltar para aquele lugar, o Senhor mesmo, Ele não vai permitir. A vida da igreja vai nos estimular a ter o que foi falado hoje aqui, né? Força e coragem para passar por esses medos. Amém, queridos? Então, é isso que eu queria deixar com a vida de vocês, com a nossa vida nessa noite, com a minha vida. Ainda que a gente fique reduzido numa gaiola, comendo alpiste, mas vai ter um momento que vai passar alguém por nós e vai nos tirar dessa redução. É a palavra de Deus através da vida da igreja. Seja da forma que for, ela vai vir e vai nos tirar. E aí agora a gente ganha a responsabilidade de estar passando e encontrando esses reduzidos, encontrando esses que realmente não sabem o que querem, mas quando oferece para eles aquilo que eles precisam, eles recebem. Porque o que aquela menina me ensinou, eu quero deixar contigo, é que se tu passa por alguém e alguém não está te olhando, não precisa chamar atenção. Aquele homem primeiro olhou para eles. Não fica insistindo com gente que está caída, não fica com pena de gente que está caída e está olhando para outras coisas, está olhando para o dinheiro, está olhando para as inseguranças, está olhando para as suas necessidades sinceramente, mas continua a tua caminhada. Tu vai achar alguém que vai olhar para ti primeiro. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe. Ser forte e corajoso. Em nome de Jesus. Seja forte,
E vamos dizer: seja forte e corajoso. Não tem mais fim. Não tem mais fim. Olha aí pra ele e diz: eu ouço sua voz. Eu ouço sua voz dizendo pra nós, dizendo pra mim: seja forte e corajoso. Mais uma vez. Seja forte e corajoso. Eu sou teu Deus. Te chamo em mim. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanime. Eu sou teu Deus. Te escondo. Vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Coisa boa, que noite maravilhosa. Que noite maravilhosa de fundamento que o Senhor nos proporcionou hoje. Maravilhoso mesmo. Não esquece, meu querido, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Que essa palavra entre dentro do teu coração e te lembre disso. Seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Amanhã a gente te espera. Amanhã temos culto aqui às 19 horas. Se tu puder vir presencialmente, vai ter os telefones ali que tu pode entrar em contato. Mas se tu não puder, vem receber do Senhor, vem ouvir o que Deus tem preparado para ti amanhã. Porque eu tô até impactada ainda.